Uma boa noite a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos ao segundo podcast da ASEMP, o podcast feito para você que é empreendedor, para você que busca desenvolver o município de Nova Prata do Iguaçu por meio do empreendedorismo. Meu nome é Leonardo Pastório, presidente da Associação Comercial. Hoje à noite estou com o meu querido amigo Jean, gestor financeiro da ASEMP. Uma ótima noite, Jean, tudo bem? Fala, Léo. Fala a todos que acompanham nós pelas plataformas da AMP. É um grato prazer estar aqui novamente fazendo esse podcast junto contigo, com o nosso convidado. Quero desejar a todos que acompanhem conosco esse dia marcante, que é o nosso segundo episódio do podcast da ASEMP. E em breve anunciaremos aí o nosso convidado de hoje, né, Léo? Exatamente, Jean. E o nosso convidado, uma das pessoas mais marcantes de todo o empresariado de Nova Prata do Iguaçu, nascido em 1951, seu pai era agricultor, sua mãe foi uma das primeiras professoras de Francisco Beltrão. Ele tem formação em contabilidade, administração, conhecimento aprofundado sobre legislação, foi gestor da Associação Comercial por mais de 10 anos, vereador, prefeito, presidente do Rotary e sempre está ajudando a comunidade. Hoje nós temos um grato prazer de estar falando com ele, Edgar Scott. Uma boa noite, seu Edgar. Boa noite a quem nos ouve, boa noite a vocês. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bem, seu Edgar. Então o senhor é nascido em Francisco Beltrão, seria isso? Nascido em Francisco Beltrão, no tempo que era Vila Marrecas, município de Clevelândia. Não era emancipado ainda, então? Não era. Perfeito. Emancipou em 53 e eu nasci em 51. Bacana demais. E, seu Edgar, como que começou a sua história no empreendedorismo? Eu trabalhei em Francisco Beltrão no sindicato, na cooperativa, fiz um concurso para o Banestado, que naquele tempo tinha que em Pato Branco fazer, no meio de 60 pessoas eu tirei primeiro lugar, trabalhei uns 6 meses, aí surgiu a oportunidade de eu comprar um escritório de contabilidade lá em Francisco Beltrão. Antes de começar o segundo grau eu já era dono do escritório, mas tinha quem me dava o suporte da legislação e eu fui bem sucedido, porque fui metido também, né? Ah, bacana demais. Seu Edgar, era por volta dos anos 60, então, a sua entrada no empreendedorismo? 67. 67. Como que era empreender naquela época? Você colocava o peito, colocava a cara para bater e encarava e ia em frente, né? Não tinha outra alternativa. Vencer na vida tem que brigar. Foi o que eu fiz. A coragem fazia as oportunidades. Fazia. E faz até hoje, E né? continua fazendo até hoje, é. Bacana demais. E assim, seu Edgar, o início na contabilidade foi uma paixão, foi uma oportunidade, algo que o senhor almejava já desde jovem? Eu sempre fui adepto à matemática, tinha muita facilidade, tanto é que eu fui professor de matemática aqui em Nova Prata por um longo tempo no segundo grau. Mas como a minha mãe foi a primeira professora de Beltrão, inclusive tem uma casa que foi tombada pelo Monumento Histórico de Beltrão, ao lado, pertence ao quartel de Beltrão hoje, eu nasci dentro dessa casa, e a minha mãe foi a primeira professora, então eu fiz o primário com ela, o ginásio os irmãos Lassalistas, e o segundo grau no Colégio Comercial de Francisco Beltrão. Fui da primeira turma que se formou em segundo grau em técnico em contabilidade, em Francisco Beltrão. Bacana demais, era um ensino formatório já desde o segundo grau. Bem rigoroso, com irmãos lassalistas, daqueles que levavam o dia inteiro para estudar, não era só de manhã, era o dia todo. O senhor identifica que a educação antigamente ela era mais rígida nesse sentido? Ela transmitia mais segurança, mostrava mais caminho. Hoje é tudo tão solto, tudo tão liberal, que parece que não funciona. Não é o caminho correto no meu pensamento. Não estou condenando quem é adepto e acha que é o mais correto. Entendo. Tempos modernos, né, às vezes não... Estraga um pouco. Exato. E quando que foi a sua entrada no município de Nova Prata, seu Edgar? Eu tinha um senhor lá em Beltrão que eu fazia a contabilidade dele e ele era de Salto do Lontra. E tinha o proprietário do escritório de Nova Prata e Salto ao mesmo tempo, que se chamava Caramori, que tinha vendido não me ocorre o nome agora. E daí ele emprestou o nome da empresa dele para fazer um empréstimo para dar entrada, e eu paguei a entrada e depois paguei as parcelas e ele ficou com metade do escritório.
Foi assim que eu vendi meu escritório de Beltrão, comprei um Fusca velho e vim morar em Nova Prata e Salto do Lontra. No início, em Nova Prata não tinha luz elétrica, não tinha calçamento, não tinha nada. Então, eu morava no Salto e atendia os 2 municípios. Eu fazia o interior inteiro dos 2 municípios, arrecadava os tributos e tinha que levar para Beltrão para recolher, porque não existia outra forma, não existia banco mais próximo. Era 2 vezes por mês eu rodava no interior de Salto, interior de Nova Prata e levava o dinheiro para Beltrão, para recolher os tributos, né? E nesse tempo, o senhor exercia como contador, ou o senhor era estudante, ou o senhor já era professor? Como que foi essa? Eu já era formado, que eu vim para cá em 72, eu me formei em técnica e contabilidade em 70. Então eu vim para cá, assumi os 2 escritórios e dei conta do recado, porque eu já tinha trabalhado 3 para 4 anos em contabilidade em Francisco Beltrão. Eu já tinha um bom conhecimento, bons professores, não na sala de aula, no dia a dia do escritório. Ali é que me alavancou, foi o que me levou a fazer o que eu fiz. E daí, quando eu percebi que eu estava trabalhando e dando metade do lucro para o meu sócio, eu disse, vamos dividir. Foi a proposta que eu fiz, ele pegou o escritório, ele já passou para frente, e eu não devia ter feito isso, devia ter comprado a parte dele. Mas na época foi o que eu fiz, né? E a questão Nova Prata, Salto do Lontra, era uma questão... Nova Prata já era Nova Prata, Salto do Lontra era Salto do Lontra? Como que era? Nova Prata era distrito de Salto do Lontra, mas tinha mais empresas, mais moradores, mais habitantes. Quando eu vim para cá, eu tinha 46 empresas registradas no interior de Nova Prata, que dava no total de 100, 120 no total do município todo. Então, nós tínhamos na época 25 mil moradores no distrito. E a Nova Prata elegia sempre o prefeito de Salto do Lontra, porque tinha mais eleitores, mais população. Pegando um gancho, senhor Edgar, nessa parte política que o senhor acabou de entrar agora, trazer um pouquinho para os nossos telespectadores aí, o senhor também teve uma carreira política? Conta para nós como que foi. Quem me lançou na política em Nova Prata foi o Ventura Fausto, que foi prefeito, e junto com ele veio o Padre Davi, veio o Zeca Rove, veio o Isídio Rove, veio mais um monte de gente. Eu não sabia nada de política, daqui a pouco eu era candidato a prefeito do Salto do Lontra. Salto do Lontra. Salto do Lontra, representando Nova Prata. E daí surgiu um terceiro que acabou sendo o prefeito, que era o José Nazário. Nós éramos em 6 candidatos e eu fiquei em segundo. Eu tinha 24 anos, era um piá. Não entendia muito da seriedade e da malandragem da política. Mas me deu suporte para depois eu, em Nova Prata, fazer minha carreira política até onde eu quis ir e encerrei também. Conta um pouquinho para nós, senhor Edgar, dessa carreira política. O senhor já iniciou como candidato a prefeito? Na emancipação do município, eu não quis sair a prefeito. Eu saí a vereador, fui o vereador da oposição, porque o nosso grupo ficou oposição, e o Sadi foi o mais votado da situação. Então, eu exerci 6 anos de vereança. Na época, o vereador não recebia nada. Trabalhava por gostar, porque não tinha salários. Nós que criamos o salário para a próxima legislatura. Daí. E na sequência, eu fui candidato a prefeito em 88, contra o Sadi, nós dois, porque naquela época só tinha 2 partidos, e eu perdi para o Sadi por 1 voto. E continuei fora da política, 4 anos após, porque aí mudou, não era mais 6, voltou a 4. Aí eu fui candidato a prefeito contra 2 companheiros, que era o seu Setembrino Tomasi e o Celso Felder. Foi quando eu me elegi em 92. Daí eu exerci o mandato de 4 anos até 96. Fim de 96 eu saí da prefeitura. E o senhor relatou anteriormente 25 mil pessoas, munícipes de Nova Prata do Iguaçu? Nova Prata do Iguaçu, enquanto distrito, tinha 25 mil moradores. O censo contava em 72, 73. Nesta época era essa a quantidade de pessoas que existiam morando aqui em Nova Prata. Depois veio a mecanização, depois veio as culturas com máquinas e foi empurrando os fracos para um lado, e essas pessoas começaram a ir para o Mato Grosso, para Santa Catarina, para o Rio Grande, para Curitiba, dispersaram. Bacana demais, Sr. Edgar. Sr. Edgar, uma curiosidade, na formação do município de Nova Prata era bem emblemático uma comunidade chamada São João do Vorá, isso? Era quase um distrito de Nova Prata? São João do Vorá era bonito, assim como Vitória, que era quase distrito também. Outro lugar grande, que tinha umas 7, 8 firmas, era a Gaúcha. Na Grápia tinha até farmácia, mercado, bares, e na Barra do Vorá, então,
Tinha o seu Neres que viveu a vida inteira dando remédio e vendendo remédio lá com uma farmácia. Também tinha 6, 7 firmas, 8, 10. Então o nosso município era cheio de gente, com bastante comércio. Salto Caxias, que hoje não tem poucas famílias. Quando eu comecei aqui, tinha 5, 6 firmas registradas no Salto Caxias, que hoje não tem nem vila, não tem mais nada. Então você vê, mudou muito a nossa situação aqui. Eu participei de tudo isso desde o início. Entendo, o empreendedorismo, o empresariado de Nova Prata era mais aquecido nessa época, na sua visão, senhor Edgar? Tinha bem mais população, mais gente. Hoje concentra-se produtividade em nome de poucos, e esses poucos nem sempre gastam em Nova Prata. Naquela época eram produtores pequenos, ganhavam e gastavam tudo aqui dentro do município. Então, para o crescimento da economia local, era melhor. Entendo. Esse é o meu ponto de vista. Né? Entendo. O que houve, o êxodo rural e o êxodo de Nova Prata foi a vinda, então, da usina? Não. Eu digo que a usina atrapalhou um pouquinho, ela deve ter tirado umas 500 famílias do nosso município com os reassentamentos. Inclusive, eu era prefeito na época e eu briguei muito e consegui fazer com que ficasse um reassentamento nas terras adquiridas do Ultramare e do Rosimbo Bianchi e mais uns vizinhos próximos ali. Foi quando ficou umas 30 e poucas famílias. Infelizmente, daquelas 30 iniciais, eu não sei se tem 5, 6 ainda morando lá. O resto venderam as terras, porque eram terras produtivas, terras boas, e fizeram da vida aquilo que acharam que era melhor. Mas eu consegui segurar um grupo aqui, naquela época, com muita briga, com muita luta, porque eles queriam levar essas pessoas somente lá para o lado de Cascavel, Toledo, porque tinha terras planas. E aqui não era 100% plano, mas mesmo assim a gente conseguiu, com muita briga, segurar um pouco deles aqui. Essa briga que o senhor fala com a Copel. Com a Copel, porque eles queriam levar os reassentados em terra 100% mecanizável. Isso foi um pequeno êxodo, mas o maior êxodo foi a mecanização. A vinda das máquinas, as colheitadeiras, as plantadeiras, os tratores, para produzir no agronegócio na nossa terra. Ali é que foi desperdiçando o pequeno produtor que trabalhava no braço, como eu fiz enquanto vivia com meu pai. Dos 7, 8 anos até os 16, 15, 16, trabalhava na roça e era na enxadinha, era na foicinha, era no arado de boi, era assim que era aqui também, né? Entendo, até porque a transformação é necessária, né? E na minha humilde opinião, querendo ou não, a usina nos trouxe um presente grandioso que é os Lagos do Iguaçu, né? Sem dúvida, grandioso mesmo. E não lamentável, mas eu desejo que a administração atual e as próximas, ela direcione mais atendimento para os lagos, viabilize melhor, porque é uma economia que cresce, que traz benefício para o comércio, traz benefício para tudo e para todos aqui de Nova Prata. Então, o acesso, a limpeza, canalizar mais recurso para o lago. Ver com bons olhos o lago, porque o lago não é só aquela água que está lá. Tem que saber administrar o lago para ele produzir economia para o nosso município. E é isso que ele tem que fazer. É isso que eu peço que os nossos administradores façam e lutem para acontecer. Essa, seu Edgar, é uma grande vertente que a gente está trabalhando dentro da associação comercial agora. Inclusive, criamos uma diretoria ligada ao turismo. Temos núcleo do turismo, né, dentro dessa diretoria também para fazer esse fomento. E pegando esse gancho, né, seu Edgar, que o senhor também é empreendedor do Alagado, né? O senhor também tem investimentos no Alagado de Nova Prata do Iguaçu. Sim. Com loteamento. O senhor poderia dar uma dica para nós, da associação comercial, para a administração pública, ou uma política pública que o senhor indicaria para que esse projeto do Alagado desse certo, além dos loteamentos, também como empreendedorismo? Eu tenho um loteamento na Estrela do Iguaçu, que era antigamente a Grápia, e lá eu tenho mais ou menos, eu digo tenho, mas é a minha família, somos nós, mais ou menos 220 lotes. Tem uns 30, 35 vendidos, tem quadra inteira que não foi nem mexido, estou plantando milho, plantando soja, plantando trigo, arrendado inclusive. Mas você não consegue fazer se tu não tem recurso para fazer a instalação da infraestrutura necessária. Então vai devagar por quê? Vai devagar porque você não tem recurso, precisa vender o lote para empreender. Mas isso é o potencial de cada empreendedor, né? Eu sei que no futuro talvez eu não tenha resultado, mas meus filhos terão, né? Vai ter muitos lotes bons para a venda lá.
E o local é de primeira, naquele movimento forte entre o Belé, entre as marinas de Cascavel, entre essa nova marina do Iguaçu, que é formidável, vai trazer muita gente para a nossa região. E eu volto a dizer, o poder público, assessorado com a associação, com os empresários, canalizar recursos para que o lago traga aquele potencial que ele tem, que seja explorado aquele potencial que o lago tem em benefício do nosso município. Até porque, né, senhor Edgar, até para deixar o pessoal de casa bem antenado, todo o IPTU que é gerado no município é uma receita livre para ser investida e gasta aqui. Então, nada mais justo do que o retorno que os empreendedores que estão vindo e investindo no lago, que são de grande maioria, 99,9% são de Nova Prata do Iguaçu e acreditam, né, com a bandeira do turismo, que a gente possa estar alavancando ainda mais. Leonardo, você tem toda a razão. Eu posso citar o meu exemplo. Eu pago por mês, por ano, aliás, 60 a 70 mil de IPTU só do loteamento lá do lago. Eu estou pagando IPTU de uns 20, 30 mil por ano de uma quadra que é lá em cima do morro, que nem aberto está. Não tem nem rua, não tem luz, não tem nada. Eu pago iluminação elétrica, eu pago IPTU, eu pago tudo. Então você vê, eu não tenho recurso para abrir e começar a vender. Eu só vou fazer de acordo com a minha possibilidade financeira. Mas é um exemplo, não citando, mas é uma renda que eu estou dando para o município e eu não tenho retorno. Se eu quero ver as beiras de estrada limpa, eu tenho que passar veneno. E estão recebendo, né? Eu tenho que pagar, se não pagar vai para a dívida ativa, né? Exatamente. Esse é um grande problema que também merece um pouco de atenção, né? E, seu Edgar, de alguma forma, esse tributo pago com algo que não está dando retorno ainda, ele precisaria ser melhorado no ponto de vista do senhor? Esses lotes que não estão sendo comercializados, essas bandeiras, o senhor acha que tem fundamento? Porque o senhor, às vezes, tira da sua capacidade de investimento para aplicar no IPTU, né? Eu no meu pensamento, como no início, 1 ano ou 2, eu não tenho certeza, aqueles lotes que não eram vendidos, pagava-se só taxa de conservação e taxa de iluminação. Aí eu não sei o porquê das quantas, mudou tudo e paga-se IPTU completo de todos os lotes. Eu acho que é um erro. Eu acho que estão explorando quem não devia ser explorado. Está tentando investir, não consegue e ainda montam a cavalo e exploram. É o meu pensamento, me desculpe se eu estiver errado também, porque eu sou um simples mortal. Eu posso pensar de um jeito e alguém pode pensar diferente. Mas para mim não é legal, talvez seja, não é moral me cobrar tanto imposto sem eu estou lá plantando produtos agrícolas e pagando IPTU. É por isso, né, senhor Edgar, que a grande maioria dos loteadores hoje, ela está reunida buscando alguns benefícios a mais ligados a investimento público, né, para fomentar um asfalto, para que leve até no loteamento, para que a gente consiga fazer com que esses terrenos sejam comercializados o mais breve possível, vai isentar o senhor de pagar o tributo, porque vai repassar para o investidor, e o senhor vai conseguir investir ainda mais no nosso município, porque vai estar com a receita do lote, e não só com o custo, né? Tu tem 100% de razão. É isso mesmo. A gente cobra porque vocês estão pagando. Exatamente, perfeito. E eu acho que a maior dor, né, senhor Edgar, me corrija se eu estiver estando errado, eu acho que nenhum dos loteadores, que como o G mesmo disse, hoje nós temos uma união muito grande entre a associação comercial, o senhor mesmo participa, né, está nos ajudando a desenvolver essa pasta, ninguém ficaria magoado ou se sentiria ofendido de estar investindo no IPTU, de estar investindo no imposto municipal, se tivesse esse retorno novamente em infraestrutura, em pavimentação, em todos os agregados, não é mesmo, Edgar? O mínimo, porque quem é proprietário do loteamento é cobrado pelas pessoas que já estão lá residindo com casas, deve ter umas 20, 25 casas, talvez um pouquinho menos lá no meu loteamento, então, diariamente no grupo estão cobrando. As lâmpadas não funcionam, estão tudo desligada, queimada, não substituem. Capoeira, se eu não passar veneno, ninguém nunca fez nada. Enfim, você gasta, tanto é que não sobra para você continuar com o investimento.
Entendo. E é uma ótica bem interessante a gente analisar que os investidores, quem vem de fora, que é do sudoeste, do oeste, vem investir em Nova Prata, precisa ter esse suporte, precisa ter essas garantias, né? Por isso, até dou uma pala aqui para o pessoal de casa, nós estamos formatando uma lei de incentivo ao turismo, que como o senhor é um investidor, você teria aporte, teria segurança de vir fazer o seu investimento e estar amparado legalmente por uma lei, né? Que eu acredito que seja um grande caminho, né? Legalidade, não é mesmo, Edgar? Perfeito. E o maior impasse, talvez nem seja a palavra certa, é o poder público asfaltar a via de acesso em todos os loteamentos. Em todos os loteamentos. Se liberou o loteamento, brigue para conseguir recurso no Estado, em Brasília, nos ministérios, nas secretarias, mas busque que tem. Se tu não buscar, outros levam para outras regiões e outros lugares. Existem. Essas verbas carimbadas são destinadas. Então, é só brigar e conseguir. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar nesse dilema. Agora, a hora que o acesso tiver tudo asfaltado em todos os loteamentos, você vai ver como vai ficar esse Lago de Nova Prata. Uma maravilha. É um litoral de água doce que nós temos aqui, né? Exatamente, e melhor do que o mar, hein? E uma das coisas que também poderiam ser usadas como subsídios é a própria questão dos royalties da usina, não é mesmo, Edgar? Esses royalties, eles vêm para o município destina onde quer, né? Mas podia ser usado, porque é uma receita que a origem dela saiu dali. Nada mais justo do que voltar para incentivo o turismo, incentivo aquilo que o lago oferece, né? E hoje, dentro de todas as potencialidades do município, o senhor identifica, além do turismo, alguma outra vertente para o empreendedorismo ou para a indústria estar sendo alavancada ainda mais no município? Analisando friamente, o turismo é o primeiro e o agronegócio é o segundo. E terceiro, eu fico em dúvida de nomear alguma coisa que possa ser empreendida e sem um suporte do poder público, não tem chance. Pequenas chances existem, mas de obter um sucesso é difícil. Eu diria, seu Edgar, que um pouco do comércio e da indústria está desincentivado no nosso município e também na região, porque nós temos hoje uma alta procura por mão de obra e a gente tem deficiência de qualificação, a gente tem falta de população, falta de pessoas. Será que a indústria e o comércio também não estão sendo desincentivados por falta de mão de obra, seu Edgar? Estão sim, porque mão de obra tem bastante, mas qualificada você não acha. Você precisa de um profissional numa área qualificado? Não tem. Tem que pagar horror e trazer de fora. Hoje nós fizemos, por via da associação comercial, a divulgação de vagas de emprego. E de 8 a 10 vagas por semana disponíveis no nosso comércio, na nossa indústria, também nas granjas, né, que são o agronegócio sendo feito, a indústria do agro, né? Então, nós temos muitas vagas de emprego no nosso município, temos grandes comerciantes que acabam se desincentivando a investir por conta da falta de mão de obra. Pegando esse gancho da mão de obra, seu Edgar, e também do empreendedorismo via comércio, via serviços e via indústria, eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouquinho sobre o escritório de contabilidade também, contar um pouco da história, se está faltando mão de obra lá, se tem vaga disponível para nós já divulgar aqui para a nossa população. Eu posso dizer que 52 anos eu exerço atividade, porque eu ainda continuo trabalhando. Hoje de manhã eu estava lá lançando nota, de tarde também. Não fico expediente integral, mas eu trabalho todos os dias. O meu filho que está tocando, ele é formado, ele é contador e advogado. Eu fiz direito até a metade do 4º ano, porque eu queria apenas aprender a legislação para aplicar na contabilidade em benefício dos meus clientes da contabilidade. Aí chegou na metade do 4º ano, eu desisti porque eu ia gastar e não ia aproveitar. E fiz administração de empresas pela Uninter, concluí o curso, que também me ajudou muito na atividade de contador. E eu trato meus clientes de contadores, e quero que meu filho também faça isso, como se fosse um filho meu. E se eu tenho que comprar alguma coisa, eu compro no meu cliente, não importa quanto ele vai me cobrar. É parceiro, eu acho que tem que ser assim. E o tratamento da melhor forma possível.
trazendo e informando, dando todo o suporte legal para que ele se sinta, eu estou protegido. Eu sei que amanhã ninguém vai vir aqui me ferrar. E eu desafio alguém que me mostre, alguém que foi multado, que foi meu cliente. Porque a gente trabalha com honestidade, com sinceridade, para ver a pessoa crescer. Até porque são mais de 50 anos de história, né, senhor Edgar? É um grande legado. E algo bem curioso que eu gostaria de saber do senhor, já que o Jean citou a questão da mão de obra. Antigamente se tinha esse déficit, não. Hoje o senhor identifica que está um pouco mais complicado, ou já foi mais complicado, e a gente, por estar vivendo essa situação, acha que os tempos atuais estão mais propensos a esses desencontros de empregos? O mundo está girando com muita velocidade. Aquilo que acontecia em anos acontece em dias agora. E as pessoas não acompanham, uns acompanham. Por exemplo, o contador que não acompanhar o que acontece lá em Brasília e lá em Curitiba, ele está perdido, ele tem que ter informação toda semana. Mudou a lei lá, está caindo nos contadores. Então você tem que estar eternamente estudando, eternamente acompanhando. Ou alguém por você está fazendo isso aí. E hoje, a dificuldade é que a informática é tão rápida, ela vai mudando tão rapidamente que as coisas vão mudando, a tecnologia vai chegando, e quem ficar parado vai ficar esquecido, vai ficar para trás. E as pessoas, a maioria, não faz esse acompanhamento, não fica se atualizando para acompanhar e crescer junto. Esse é o meu modo de ver, talvez esteja errado, né? Entendo. E nessa situação, achei bem interessante o senhor falar da questão da atualização. Qual que seria a sua opinião, não sei se está por dentro ou não, da questão da unificação agora dos impostos, dessa nova tramitação da lei que está passando pela Câmara? Eu acho que é uma grande coisa, porque vai facilitar a vida do empresário, do contador, do advogado, de todos. Não quer dizer que a pessoa vai pagar menos imposto. Não, vai pagar igual ou até mais. Porque tem coisinha que estão, um querendo puxar o fogo para o seu assado, puxa para cá e puxa para lá. Já tem setores da economia brasileira, que é o prestador de serviço, que já vai ficar mais tributado do que está hoje. E é uma classe que já é tributado muitíssimo e parece que vai ficar mais ainda. Mas vai facilitar, porque vai ter um imposto único, o Brasil inteiro vai ser igual, não é essa história, o ICM num estado é mais, no outro é menos, o empresário sai de um lado e vai para outro. Está errado esse tipo de coisa. Vai funcionar melhor, vai ser mais fácil de controlar, vai facilitar muito. Até porque o Paraná, vamos dizer assim, tinha uma grande desvantagem com o nosso estado vizinho, que é Santa Catarina, né? Pela questão do ICMS muito mais barato no nosso estado vizinho. Exatamente. Então as grandes empresas procuram economizar. Por que a China manda matéria para o mundo inteiro? A mão de obra lá é barata. Eu fui para a China, eu fui numa convenção do Rotary na Coreia do Sul, e de lá eu fui para o Japão, para a China, e visitei, conversei com as pessoas lá. A mão de obra é barata. Lá, empregado não tem direito a nada. Você combinou com o patrão, isso é aquilo e acabou. Você não tem nada para se queixar em lugar nenhum. Então, estão explorando o ser humano. Estão. Mas estão crescendo, estão subindo. Está sendo, mas não é uma democracia. É uma liberdade forçada. É uma ditadura aberta. E que faz com que eles viram um império grande e produzem a preço barato, porque tributa menos, mão de obra baratíssima, e toma conta do mundo. Tu vai no mundo inteiro, tem coisas da China. Eu fui no Canadá, comprei coisas lá, era da China. Eu fui na Rússia, comprei coisas lá, era da China. E muito bem citado que o senhor falou, que a gente tem que analisar que essa questão da China, eles vêm com um plano de dominação desde os anos 60, né? Da retomada do popular made in China, que antigamente era produtos de baixa qualidade. Hoje eles estão dominando toda a questão do setor de chips, de hardware e software. Tecnologia total. Leonardo, os grandes empresários do mundo inteiro foram montar sua empresa lá na China, porque lá eles ganhavam mais dinheiro do que lá nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Europa, enfim. Por quê? Porque lá tem mão de obra barata e os impostos são mais em conta. Entendo. E o senhor que tem um amplo conhecimento em viagens internacionais, já esteve em vários países, o senhor identificou algum outro país com essa ascensão como a China, ou como a China não há?
Não, o Japão, eles têm tudo. Eu andei num trem lá que não tem motorista, dentro da cidade, andando dá 20, 30 metros de altura no ar. Ele vai e vem, você só aperta um botão, ele para, você sai, você entra. Enfim, é uma tecnologia total, é um domínio do modernismo, das coisas atuais, total. Mas eles não têm aquele pique, aquele arranque que tem a China. Por quê? Porque lá eles pagam mais tributos e eles pagam melhor o trabalhador. Entendo. E eu às vezes identifico que falta para nós brasileiros até um patriotismo maior, né, do que tem em países de primeiro mundo, como a China, como os Estados Unidos, que eu acho que é um melhor exemplo disso, né, senhor Eder? Sem dúvida. O brasileiro, ele aquele jeitinho brasileiro, e ali vai, tá totalmente errado. Tem que ter mais rigidez nas coisas, tem que fazer acontecer. E de todas as suas viagens, qual que foi um dos países que mais encantou o senhor, Edgar? A muralha da China é linda. O Monte Fuji no Japão também é lindo. Lá no Canadá, as cataratas do Niágara é coisa mais linda. Eu almocei num restaurante giratório, que fica lá 50, 100 metros de altura, você vê todo aquele panorama. É uma imensidão de água mais do que Foz do Iguaçu, mas não é tão lindo quanto Foz do Iguaçu. Outro lugar especial, a Alemanha, a Suécia, a Dinamarca, a Rússia, Moscou, é lindo. Só que lá também é uma corrupção que é um inferno. Você vai, você fica sabendo das coisas, você procura saber, né? Você fala com quem está lá, com quem entende. Mesmo que tu não fale a língua deles, mas hoje o modernismo, você pega um celular, você está falando, o cara está te traduzindo na hora. Você não precisa de tradutor, você sozinho se vira. E é uma ótima curiosidade, né? Porque eu acredito que a grande maioria das pessoas acredita que a Europa é um grande modelo a ser seguido, né? Isso é uma curiosidade gigantesca. Leonardo, né? eu fui na Europa 4 vezes. 5 até. Eu já rodei esse mundo. Eu fui para Terra Santa, a Europa eu conheço inteirinha. Mas é complicado você analisar essas coisas, porque o mundo, ele foi se evoluindo via fluvial. Tu pode ver as cidades grandes em qualquer país do mundo. Ela fica beira-mar. Tu vai lá em São Petersburgo, que é da Rússia, é o rio que sai do mar e vai lá. Dali que vai para frente. Então, as grandes centros, grandes cidades do mundo inteiro é beira-mar. Tu vai em Veneza, lá na Itália, que é a coisa mais linda, foi construído dentro da água. Sim, a região portuária, né, alavanca muitos negócios. São Francisco também, né, nos Estados Unidos. E são as megalópolis, né, as cidades gigantescas que existem. Eu acho que no Brasil a única que se diferencia até no mundo, né, por ser longe, não tão pouco longe do mar, é São Paulo, né? São Paulo é atípico, é diferente de tudo do Brasil e qualquer outro lugar do mundo. As metrópoles é tudo beira-mar. São Paulo não. Mas aconteceu, né? Só que São Paulo é um estado riquíssimo, com poderes, com produção, com industrialização. Eles têm tudo, né? Eles perderam um pouco para outros estados na questão do ICM, de trazer empresas para outros, para o Nordeste, para o Sul, na base de incentivo fiscal. Sim, a gente identifica que quem conhece São Paulo sabe que o ar, que a vontade de vencer, que é diferente, né? São Paulo, principalmente a capital, tem uma destinação, parece diferente Eu comparo pessoas, assim, né? São Paulo, o povo quer trabalhar, quer lutar, quer brigar. Se tu vai pra Bahia, o cara quer ficar deitado e dormir, mas não, o carioca quase também, né? Mas é assim esse Brasil. Seu Edgar, e essas viagens que o senhor fez, elas foram em busca de conhecimento, em busca de... Não. Foi férias, foi alguma convenção? Turismo, através do Rotary. Então, existe uma empresa lá de Fortaleza que faz todo ano na Convenção Internacional do Rotary, ela faz os pacotes. O mês de junho agora tinha em Nova Zelândia e Austrália, mas estava muito caro e eu estou investindo numa casa aí no lago, então eu não fui. Mas foi através do Rotary. Você vai na convenção, que é 2 dias, e depois daí a sequência você fica mais 15 rodando, conhecendo as belezas próximas do local da convenção. E eu já fui em 4 convenções internacionais. Olha, é
um livro aberto. Você aprende tanta coisa que paga o investimento e sobra. Paga e sobra. E essa história que o senhor tem com o Rotary, o senhor podia compartilhar um pouquinho para nós? Como que ela... Sim, eu sou sócio fundador do Rotary. Eu acho que nós estamos em 4 ou 5 ainda dos fundadores antigos. Foi em 94, eu era prefeito, inclusive. O Rotary do Salto apadrinhou o nosso Rotary, fundou, foi lá no CTG, a reunião de fundação. Eu já fui presidente 3 vezes do Rotary. Hoje eu sou sócio emérito, quer dizer, um sócio que não tem mais obrigação de presença, não precisa mais trabalhar, não paga mais a revista Rotária nem a anuidade rotária, paga alimentação, mas eu não deixo de trabalhar. Por exemplo, hoje mesmo a presidente do Rotary me pediu se eu continuaria a fazer aquele meu trabalho no baile do Chopp, que vai ser no Centro Social, já está acertado. Eu e o Ademir Morgan vamos ser os 2 frente no mapeamento, na venda de barris e no dia também. Vou continuar, claro. Eu gosto disso e me satisfaz e me sinto bem. Me realizo com isso. Olha que bacana. E uma novidade aí, né, Léo? Temos data, então, para o baile do Chopp e um novo local? Novembro. Voltando para o Centro Social, no então. Centro Social. Então, seu Edgar, se quiser fazer o convite para a nossa população... aí nós estamos convidando, através do Rotary, através da presidente, a Neiva, nós estamos convidando a todos para voltarmos ao baile do Chopp do Rotary no Centro Social. Bacana demais. Uma das coisas que me deixou bem intrigado, agora achei até interessante, até para explanar para a população que está em casa nos assistindo, é necessário ter, então, um rigor de presenças na entidade do Rotary? O Rotary funciona assim, para você entrar, você tem que passar pelo crivo dos sócios que estão lá. Se tiver alguém que disser não, se você entrar eu saio, o cara está barrado. E daí, se faltar, tem que recuperar num outro clube. Esta é a regra geral. Mas nem sempre a regra geral prevalece. Uma faltazinha aqui, outra ali, até é tolerável. Mas os estatutos dizem que se tu faltou uma reunião, tu tem que recuperar num clube vizinho. Legal. E uma das coisas que talvez a população às vezes deixe de saber, mas o Rotary causa um impacto gigantesco na sociedade, né? Porque ele investe e ajuda muitas entidades também, né? O Rotary, podemos dizer que até explora um pouco a população e o comércio para angariar fundos para aplicar em coisas sociais da sociedade. Ajudar o poder público, ajudar as instituições religiosas, enfim... São empresários que trabalham, se dedicam e produzem para distribuir. Bacana, e já que estamos falando, né, de entidades, você também é um dos sócios fundadores da Associação Comercial, né, Edgar? Perfeito. Inclusive o estatuto fui eu que elaborei. O Valmor, falecido Valmor, que era vereador na época, disse, vamos criar a Associação Comercial. Vamos, se eu quiser, eu estou pronto para ajudar. Só não quero ser presidente. Mas daí ele foi o primeiro presidente. Eu fui dos fundadores desde o início, trabalhei bastante, já fui presidente também, exerci outros cargos, como vocês conhecem e sabem, e não me arrependo nem um pouquinho de ter feito alguma coisa pelo comércio, pela indústria, pelas pessoas de Nova Prata, né? Como que o senhor identifica essa importância da associação comercial hoje e principalmente antigamente na formação do município? Porque querendo ou não, como o senhor mesmo falou, foi na formação do município que já se iniciou a associação comercial, certo? Foi logo depois da formação do município. A associação ela é importantíssima em todos os setores. Até mesmo na época da usina, a associação foi importante porque ela era convidada para participar de todas as reuniões que faziam para decidir e conduzir as coisas que estavam acontecendo. Essas coisas seriam N coisas, indenizações, remoção, enfim, tudo o que acontecia passava pela consulta da associação, participava também. Não só isso, como também trazendo aquilo que vocês estão fazendo e muitíssimo bem, e parabéns a vocês que estão hoje em frente à associação, parabéns. Vocês são novos, são jovens, são empreendedores e estão brigando para fazer acontecer. Eu tenho que parabenizar vocês. Eu já não tenho mais esta força de voltar a fazer essas coisas que vocês estão fazendo. Eu só deixo meus parabéns a vocês. Mas hoje o senhor contribui muito com o conhecimento, com essa vivência, com toda a história, né, Edgar? Eu fico contente se eu contribuo com alguma coisa. É ótimo, eu gostei disso.
E voltando um pouquinho nas viagens, né, Jean? Antes estávamos num bate-papo aqui, antes de começarmos, eu fiquei bem interessado na questão da sua viagem a Jerusalém com o nosso queridíssimo, um dos fundadores do município, né, o Padre Davi. Ó, aquilo eu vou morrer e não vou esquecer jamais. Na frente das pirâmides do Egito, ele me fez colocar, e ele fez levar daqui, traje de gaúcho, e a gente andou em camelos em frente às pirâmides com os trajes de gaúcho. E teve uns egípcios que queriam comprar de nós os trajes, porque era diferente, eles não conheciam. A gente não vendeu, né? Mas o meu chapéu eu tive que dar pro padre quando eu voltei para cá, e tive que comprar outro. Mas foi muito bom, foi gostoso. A gente subiu no Monte Horebe, no Egito, lá em cima, lá no Monte Sinai, lá em cima. O Padre Davi numa altura bem mais da metade, depois de 3 horas de camelo, daí mais 900 e poucos degraus. Ele sentou e disse, ele me chamou assim, Nino, bem assim, irmão, nego, sobe porque eu não sei se eu chego lá. E estava eu com o Padre Davi mais 4 senhoras, a minha ex, a dona Terezinha, a dona Ida, e eu e o padre, nós estávamos em 6. E daqui a pouco a gente lá em cima, fazendo aquela oração, feliz da vida, daqui a pouco chega ele, meio cansadão, meio puxando a língua, assim. A gente não vai esquecer jamais. O Padre Davi que foi uma das pessoas também muito marcantes para o desenvolvimento do município, né, Edgar? Ele encarava tudo, ele fazia acontecer. Eu lembro das missas crioulas que ele rezava, eu era o comentarista das missas crioulas que ele rezava. A gente saía rezar essas missas fora. Uma ocasião, eu capotei um Fusca ali perto do Salto Lodo, perdi uma roda, nós íamos na TV Sudoeste para rezar uma missa crioula. Acredita, homem? E o Padre Davi tinha essa vertente do empreendedorismo, e tanto que com a sua crença, ele trouxe para Santa Isabel do Oeste, junto com o Monsenhor Cestílio José Mioto, finado também, trouxeram o turismo religioso, que é muito marcante naquela cidade, né? Não, aquilo ali reúne muita gente e é ótimo que eles fizeram lá. Eles merecem os parabéns, tanto um como o outro, pode ter certeza. Só para nós explanar um pouquinho mais para a população que está em casa, então, o Padre Davi foi um dos fundadores e precursores do que é hoje o turismo religioso de Santa Isabel do Oeste. Sem dúvida, ele e o Padre Cecílio, os dois juntos, eles que começaram desde o início. E o Padre Davi, toda vez ele ia lá rezar, todo ano. No dia de Nossa Senhora Aparecida, ele estava lá. E ele era o que puxava a fila, ele tinha o poder da palavra, ele tinha um berrante, ele convencia, ele fazia o povo chorar. Com o jeito dele, ele comovia todo mundo. E hoje o nosso município vizinho de Santa Isabel é referenciado por isso em todo o Sudoeste, não é mesmo? Sem dúvida. Leva muitas pessoas para lá. Pois desde aqui, pessoas vão a pé, outros vão a cavalo, outros vão de carro, mas lota de gente. E continuando nesse assunto do Padre Davi, o senhor tem mais alguma história para contar do padre? Que agora eu fiquei emocionado e confesso que muitas pessoas que estão acompanhando também estão nesse momento lembrando das missas, lembrando dos conselhos, lembrando das conversas. O Padre Davi também foi agente político do nosso município, né? Ele nunca quis ser candidato, mas ele conduzia a política de uma maneira sã, religiosa e que direcionava as pessoas para o bem. Isso eu tenho certeza que posso falar com toda a franqueza. Ele foi um líder, ele declamava, ele rezava, ele fazia as pessoas acreditarem no que ele dizia. Ele tinha o poder de convencer. Ele convencia mesmo. Isso a gente tem certeza. E além do nosso queridíssimo Padre Davi, né, que foi um dos precursores do município, o senhor citaria mais alguém que foi uma peça fundamental para a edificação de Nova Prata como município, como é hoje? Os políticos iniciais, lá no início, eu podia nomear Setembrino, o Luiz Langer, foi um político que brigou a vida inteira. O Sadi foi outro que também trabalhou, brigou. Todo mundo com seus defeitos, com suas virtudes, cada um com a sua, mas também foi um batalhador pelo nosso município. Eu lembro que quando a gente foi para Curitiba, em busca de 2º grau para Nova Prata, viemos soltando foguete. Chegamos aqui, saiu a extensão de Santa Isabel. Daí os professores de Santa Isabel teriam que vir dar aula aqui. O que aconteceu?
eu tive que dar aula de 7 matérias, porque nós não podia deixar fechar, não podia deixar aquilo desaparecer. Então, todas as áreas técnicas de contabilidade, que era o curso de contabilidade, eu lecionava. Além disso, matemática, que é o meu forte, que quando mudou para Nova Prata, daí mudou o curso, não era mais contabilidade. Aí saiu as áreas técnicas, eu também me retirei dessa parte, fiquei só com matemática, mas eu dei aula até de inglês. Eu não fiz curso especializado de inglês para ser professor de inglês. Claro, estudei no La Salle, estudei 5 anos de inglês. Hoje, se tu me pedir uma palavra, eu não sei 10, né? Mas fui até professor de inglês em Nova Prata. Eu dei aula no 2º grau aqui uns 15 anos. Depois fui para a prefeitura, daí saí, pedi a conta. Né? É aquela velha frase, né, Edgar? Tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos. E nessa dinâmica... Cara, tu virou um filósofo aí. Parabéns. Nessa dinâmica, o senhor identifica que talvez hoje em dia, como já citado anteriormente, por causa das facilidades que existem, não há tanto interesse da sociedade como um todo, tanto na política, tanto no empreendedorismo, tanto no desenvolvimento. Identifica isso, senhor Edgar? Começa desde a educação. Hoje não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele, não pode aquele outro. Então, a criança toma conta da escola, da família e só dá desgraça, só porcaria. Não existe mais aquele rigor que existia, que educavam as pessoas, que criavam cidadãos de bem. Não sei se eu estou errado, posso estar. E na sequência vai, isso na infância. Depois vem para a adolescência, isso não pode, aquilo não pode, porque a lei isso, porque chama para cá e que chama para lá, não vou citar nomes nem órgãos, nada, né? Mas criam pessoas imprestáveis. Não educa, não dá um caminho, não diz o não quando tem que dizer, não diz o sim quando precisa dizer. Criam coisas que não pode ser chamado um ser humano firme, daquele que você pode dar uma responsabilidade e vai dar conta do recado. É o meu pensamento, posso estar totalmente errado também. Não entendo, até porque a coerência da disciplina é muito importante, né? Principalmente pela pressão de aguentar compromissos importantes, como o senhor citou novamente, né? Sem dúvida. Então, eu acredito que isso deve ser revisto com o tempo, que não vai demorar muito, talvez demore, e volte-se a ter um pouco mais de rigor na infância, na adolescência, nas pessoas, na formação do caráter do brasileiro. Hoje não existe mais algo que para mim seja bom. Parece que não. Como já citado anteriormente, eu acredito que a essência do patriotismo é muito importante, né? O amor pela bandeira, o amor pela nação. Até nós, munícipes de Nova Prata, estando aqui, nós temos que lutar pelo município, lutar pelo desenvolvimento, se engajar em pautas como o senhor lá atrás se engajava. Associação comercial, na política, no Rotary, até o CTG, né? O senhor também foi um dos cabeças ali. Olha, se tu pegar as sociedades de Nova Prata e revisar o livro Atas, você vai achar minha caligrafia, o meu nome em muitos. Na Igreja Matriz, o CTG desde a fundação, já fui patrão também, e os colégios, as APAES, as associações de pais e mestres e a APAE. Então, a pessoa tem que se engajar, tem que produzir, tem que oferecer o que sabe para o bem comum. É assim que eu penso. E uma coisa, né, seu Edgar, as pessoas hoje, a juventude, às vezes quando a gente convida alguém para participar de uma entidade ou de uma associação, as pessoas ficam com medo de não saber o que fazer. Isso não tem lição, né, seu Edgar? Isso se aprende na prática, né? Você vai entender o que aquela entidade faz com a prática. Não tem uma fórmula pré-definida, mas esse medo, sabe de onde que vem? Dos bancos escolares. Não se dá disciplina, não se ensina como deveria ser. O professor pode estar com uma boa vontade de transmitir coisas boas, mas daqui a pouco, meia dúzia que está ali dentro não permite e não deixa e tudo vai água abaixo. Estamos vivendo a geração da ansiedade, né? Perfeito. Muitos jovens hoje não sabem o que querem para o seu futuro, não conseguiram se achar ainda, e aí a primeira oportunidade que estão sujeitos à pressão tem crises de ansiedade porque não viveram isso desde o início, né?
No meu tempo, com 17, 18 anos, você já estava buscando um caminho, produzindo e ajudando a família. Hoje você vê marmanjo de 30 anos, de 25, 30 anos em casa, morando com o pai, sendo sustentado pelo pai, mas isso é uma vergonha, gente. E é contraprodutivo para a sociedade, né? Como que a gente vai pensar em desenvolvimento se não tem a responsabilidade por trás das pessoas? Eu né? acho que nós partimos para um lado ruim, mas é o que é, né? E agora falando um pouco de um esporte tão amado aqui por nós pratenses e por nós brasileiros, o senhor teve alguma participação no nosso querido Tarumã aqui de Nova Prata? Tive. Quando eu fui prefeito, Tarumã teve 4 títulos. 3 da Liga do Sudoeste e um do Tarobá de Cascavel. Nós perdemos a disputa final do Campeonato do Sudoeste, partimos para Tarobá e ficamos campeão no Tarobá. São 4 anos, 4 títulos. Esse campeonato Tarobá seria um estadual, algo assim? Não, Tarobá era regional de Cascavel. E do Sudoeste, o único time que participou para lá foi o Pratense. O Tarumã, não o Pratense. Organizado e patrocinado pela TV Tarobá. Pela TV Tarobá. Foi no 3º ano, se não me engano, do mandato, que nos 4 anos levamos títulos, os 4 anos. Sem contar que quando eu era vereador, em 83, o primeiro campeonato municipal de futebol de campo de Nova Prata, eu fiz um time, eu e o Luiz Carijo do escritório e o resto tudo lá da linha Santo Antônio, Pio X, Saldo Lontra e Santa Inês. Nós ficamos campeões, disputamos o título com o Flamenguinho, do Oswaldo Serraglio e os Calgaroto. E nós ganhamos. Ficamos campeão do município. Aí é muita história, né? O senhor tem o pé quente. Eu era dono do time, por isso que eu jogava. Era o dono da bola. E né? além de torcedor do Tarumã a nível nacional, qual que é o time do coração do senhor? Meu time do coração é o Grêmio. É o Grêmio? É o Grêmio. Cada estado tem um preferido. No Paraná é o Atlético. O Atlético. Então, eu acho que a única divergência na conversa de hoje, né? Porque eu acredito mais no time colorado, né? Então... Estamos em maioria, Leonardo. 2 gremistas. E eu quero deixar, inclusive, para a população de casa, uma das coisas mais interessantes que eu escutei o senhor Edgar falando aqui. Na época que o senhor Edgar era vereador, não tinha recebimento de salário, não é mesmo, senhor Edgar? Era por amor ao município, não é mesmo? É verdade. Aí se nasciam grandes projetos e grandes entusiastas, não é mesmo? Brigava por o que queria mesmo, sabe? Não era por interesse financeiro, né? Exato. Aproveitando esse momento de descontração, senhor Edgar, vamos mandar uns alô para a galera aqui, que está acompanhando, que mandaram mensagem também para o senhor. Temos aqui o Fernando, que mandou boa noite. João Luan mandou um opa aí, boa noite, João, tudo certo? Rosângela Foz, Salto do Lontra, parabéns, boa noite. Leomar Beck, grande amigo Edgar, mandou aqui um salve pro senhor. Jacir Martins, boa noite, mandou aí também um salve para nós. Oswaldina Padilha mandou, estamos assistindo, que bacana. André Felipe, parabéns pela excelente transmissão. Obrigado aí, equipe da AMP. Eu todo o crédito a eles. Nenê Cardoso mandou, meu grande amigo Edgar. Beleza. Aí, mandou também. Valmir, o Maninho ali, o Valmir e a Andréia mandou boa noite. Abraço a todos. Então aí, a galera que está acompanhando nós, agradecemos aí a presença de todos na nossa live aí. E, seu Edgar, mandar um alô aí para os amigos. Eu estou feliz, estou contente por estar aqui. Agradeço a todos que estão ouvindo ou assistindo e deixo meu abraço a todos. Bacana demais. E continuando nessa pegada de entidades, como o senhor, como mesmo falou, passou por várias aqui no município, também teve grande participação no Clube Piscina, certo? O Clube Piscina, eu que comprei o chão, porque a gente negociou, a gente fez uma diretoria, compramos a terra. Aí não vingou. 2 anos após, formamos uma outra diretoria, eu e outras pessoas, daí a gente construiu. Construiu aquilo que está lá. A piscina e uma parte da sauna, aquela parte principal ali. E daí, depois disso, depois que nós entregamos a primeira diretoria, inclusive eu tenho umas fotos da inauguração, que é um show, viu? Eu acho que eu entrei novamente na diretoria em outras ocasiões também, mas eu fui o que começou a piscina, juntamente com uns amigos aqui de Nova Prata, que eu não me lembro mais exatamente.
Um médico e um bioquímico, doutor Jorge, doutor... Poxa, minha memória tá me sacaneando, né? Mas essas pessoas que nos ajudaram, eu fui companheiro deles, a gente fez um grupo e construiu aquilo. Pioneiro em várias entidades, então, Edgar. Na medida que dava, assim, porque sobrava um tempinho, se eu não estava trabalhando, eu estava ou dando aula ou mexendo com alguma coisa para a sociedade do nosso município. Sempre fui assim. Bacana demais. E até para nós atrelarmos que o principal objetivo do podcast é a gente falar de negócios, é a gente falar também de histórias dos precursores do município e também discutir novas ações que a gente pode estar tomando para o desenvolvimento municipal. Na sua visão hoje, Sr. Edgar, qual que seria a ação mais assertiva para nós estarmos migrando ali para um desenvolvimento ainda maior do município? Eu volto a dizer que o turismo é o ponto-chave, mas canalizar alguma coisa via órgãos públicos, estaduais ou federais, para oferecer para empresas maiores se estabelecerem aqui, eu vejo essa chance. Mas essas empresas maiores, se for de fora, dificilmente dá certo. Tem que unir empresários daqui, pessoas daqui, formar um grupo e criar uma empresa que, com o incentivo, com a força. Eu me lembro que aquele chão, onde tem a fábrica de panelas, eu negociei com o seu Cardoso, quando prefeito, e doamos para o seu Armindo, falecido Armindo Vistuto, que era meu companheirão a vida toda. E a Copel ajudou a construir o barracão. Né? Está ali dando emprego há quantos anos? Há 25 anos. Não é grande quantidade de emprego, mas está ali, está produzindo. Então, essas atitudes é que vão dar certo. Uma coisa que foi bem incentivada e não foi tão progressiva, é o setor de costuras. Trazer material lá de São Paulo, costurar aqui e mandar para lá. Encontra-se muitas pessoas de má índole nesse meio. E daí o empreendedor acaba tendo prejuízo. Foi o que eu vi. Eu fiz contabilidade de várias e as pessoas chegam num ponto, fica só com passivo negativo na mão, que é acerto com toda a peonada que trabalha lá. Os caras já deram o nó e você foi. A iniciativa público-privada ela é excelente, né, Sr. Edgar, na receita da arrecadação para o município. A gente falou anteriormente sobre os loteamentos. Se o senhor investe como loteador, a prefeitura dá contrapartida, ou o governo do estado dá contrapartida no asfalto. Quantos anos para frente para pagar essa conta, que vai ter arrecadação no comércio, arrecadação do IPTU, e a gente vê isso no setor de indústria e comércio. Se o município ceder uma contrapartida, ele não está doando, porque ao longo prazo, isso vai voltar como receita para o município e vai ser reempregado para todos os munícipes, né? Toda essa ajuda dada pelo município ou pelo estado ou pela nação é um investimento que dará retorno e muito grande para o município, tanto para o órgão público como em tributos e impostos e também para os empresários locais. Porque vai ter o quê? Por exemplo, eu vendi um lote lá, o cara está construindo, ele vai gastar uns 600 mil para fazer o empreendimento dele. Está comprando no comércio aqui de Nova Prata e a pessoa não é daqui. Está investindo aqui, comprando aqui, está gerando emprego, está gerando lucro, está fomentando a economia do município. Muito bacana, e eu acho que o melhor ponto que o senhor citou é a questão de pessoas do município, certo? Eu sou muito bairrista, às vezes territorialista, eu acho que a economia de Nova Prata tem que se estabelecer dentro de Nova Prata. Não sei se o senhor tem essa visão também, mas eu acho muito importante isso. E mais bairrista do que eu não existe. Lembra um tempo atrás que diziam, vão comprar no mercado lá fora. Eu nunca vou comprar fora daqui, nunca. Nem investimento, nem nada, porque eu acho que é aqui que eu vivo, é aqui que eu tenho que gastar meu troco. E tem muitas pessoas que ganham bem e vão gastar longe. Eu acho que é um erro, não está pensando em si próprio, porque se cresce o município, eu vou crescer junto.
É a ideia de comunidade como um todo, né? Eu acredito que esse sentimento que o senhor está passando, essa ideia assim de o senhor crescendo, o Jean crescendo, o comércio crescendo como um todo, o município se desenvolve, a comunidade se desenvolve, a infraestrutura do município aumenta, o IDH modifica, então isso é muito importante, né? Perfeitamente, tu tem 100% de razão. E um dos pontos que eu até deixo pro pessoal de casa, a gente gosta muito de reforçar essa questão turística, porque a questão turística também é um ponto assim que, como foi citado lá no começo, nós temos um diamante na mão. Então a população como um todo tem que identificar esse diamante e também bater no peito e dizer que vamos fazer acontecer, vamos investir. População de Nova Prata investindo aqui também vai gerando bons frutos, né? Sem dúvida. Eu acho que toda sobra, aquela gordura que a pessoa adquire com o tempo, não pode ser levado para longe daqui, tem que ficar aqui. Tem que produzir aqui, tem que fomentar a economia local, aqui, a nossa economia. É um grande desafio o turismo do alagado, mas eu desafio a nossa população de casa. Que pegue seu veículo, sua bicicleta, que pegue sua moto e no final de semana tire para fazer uma ronda no nosso alagado, porque muitas vezes, e agora eu vou ser polêmico, muitas vezes viajam aí 900, 600, 500 km para visitar uma praia em Santa Catarina ou uma praia do litoral paranaense e não conhece o nosso alagado. Não deu a oportunidade ainda de conhecer a beleza que ali tem. E se você conhece o alagado, você vai vender o alagado para o empreendedor, você vai vender o alagado para os demais munícipes como uma ideia de negócio também. Nós temos batido muito isso, seu Edgar, não só no alagado como loteamento, mas o alagado como empreendedorismo. Que venham pessoas que tenham interesse de investir num negócio novo, algo diferenciado e fazer com que essa cidade se torne um polo turístico com pousadas cheias, com hotéis cheios, para que as pessoas venham passar não um dia no alagado, venham passar uma semana em Nova Prata do Iguaçu. Inclusive tem-se ouvido pessoas falarem em passeios de barco, mas coisas de primeira classe, pode dar um bom lucro para quem empreender. Né? Aquilo que tu falou é a coisa mais certa que existe. É uma fonte que está ali e que não está sendo usada. As pessoas têm que acordar para fazer acontecer. Mas um sozinho não consegue, né? Você tem limitação financeira, então você vai até onde pode, né? Por isso a importância de, como o senhor mesmo citou anteriormente, da formação de grupos, né? Quando a gente caminha junto, a gente caminha mais longe, a gente vai mais longe, não é mesmo? É aquela história de mãos dadas, agrupada, você tem muito mais força que sozinho. E mais um caso polêmico do nosso alagado é a segurança. Você constrói, você leva as coisas lá, daqui a pouco arrombam, roubam, fazem o cão. Choveu, põe um guardião, porque tem nego que vai estar lá com uma 12 dando tiro e amedrontando e roubando. O senhor pegou num gancho ali sobre, e o Léo também, sobre andar de mãos juntas, para a gente ter mais sucesso. E é uma tônica que a gente vem pregando, é a representatividade. E eu gostaria de fazer uma pergunta ligando o passado da associação comercial com o presente, porque o senhor falou que tivemos 25 mil pessoas com comércios de vila, que as nossas comunidades eram cidades, pequenas cidades. E naquele tempo, ao criar a associação comercial, teve uma boa entrada, uma boa aderência? Qual que era a proporção de comércio associado versus comércio total? Eu não tenho uma lembrança clara, assim, mas no que eu posso falar é que era bem mais fácil. Tinha mais associados naquela época do que hoje. Parece que desincentivou, parece que as pessoas perderam aquela vontade de se unir para brigar por algo que seria o benefício de todos. Cada um se individualizou com as suas coisas e esqueceu do social. E assim o lucro aparece, mas não é grande tanto quanto se você unir as forças e fizer acontecer em grupo. Excelente. Eu acho que essa citação foi... O pessoal de casa aí tem que rever isso, que foi muito bom. Porque assim,
o crescimento coletivo ele é muito mais produtivo, economicamente falando. Eu acho que o nosso comércio de Nova Prata do Iguaçu tem que ter essa harmonia de entender que no final do dia a gente não é concorrente um do outro, a gente é concorrente talvez de outros municípios. Se o comércio nova-pratense ser forte, ser um polo, ser referência, todo mundo se beneficia com isso, não é mesmo? Sem dúvida. Isso é a maior verdade que pode existir, né? Seu Edgar, mudando um pouquinho o assunto, logo nós vamos para o fechamento e assim finalizamos com pauta da Associação Comercial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua família. Quem são os seus filhos? Temos netos? O senhor tem netos? Eu tenho 2 filhos, a Daniele, que trabalha em Beltrão, é dentista, e o Júnior, que trabalha comigo no escritório, que hoje ele é o contador, ele que toca o escritório, eu só auxilio. E eu tenho 2 netos, o Pedro, que está com 16 anos, e o Gregório, que fez 6, está fazendo 6 hoje. Olha só. É vovô coruja? Bem coruja, viu? Adoro essas crias, viu? Aproveitando a oportunidade, pode aproveitar o espaço para desejar isso, feliz Gregório, aniversário. Deus te abençoe. Quer olhar Parabéns pra câmera pelo teu aniversário, meu bichinho. Aí, ó. Gremista também, garanto. Olha, não decidiu ainda, mas eu não sei. O filho eu sei que é, ele não sei. Que bacana. Mas vai passando, né, de geração para geração, a gente é tradicional aqui do Sul. Naturalmente né? Mas eu sou assim de uma família de italianos, tanto do pai como da mãe, que saiu da agricultura e conseguiu fazer um 2º grau e veio para o mundo lutar, trabalhar, brigar. Sair com a roupa do corpo, né? Porque com 12 irmãos, como é que eu ia exigir alguma coisa da família? É impossível, né? Você sendo o primeiro, mais 11 depois para ser levado e etc, né? Então, briga com o que pode, com as ferramentas que tem, vai à luta e deu no que deu, tá aí. E o nosso Paranazão é um dos estados que mais sentiu o poder da imigração, né? E mais se desenvolveu com isso, o Sul como um todo, né, Sr. Edgar? Perfeito. O Paraná é muito gaúcho, muito catarinense que veio para cá. E depois que aqui chegou a mecanização, foram para o Mato Grosso, foram para Rondônia, muita gente daqui para aquele lado. Muito mesmo. Bacana demais. Sr. Edgar, hoje, para um jovem empreendedor que está iniciando aí seus passos, como o senhor que lá atrás, com 17 anos, fez seu primeiro investimento, comprou o seu primeiro escritório, qual que seria um conselho que o senhor gostaria de deixar para esse jovem, para essa jovem que está iniciando seus passos no empreendedorismo? Busque toda a oportunidade que puder. O cavalo não passa encilhado muitas vezes do teu lado. Monte naquele que chega perto, não importa se é o melhor ou é o pior. E brigue, lute, vai à luta. Não fique em casa dormindo. Não fique dizendo porque não tenho sorte, porque isso, porque aquilo. Vai à briga, vai à luta. É só assim que tu vai vencer. A oportunidade às vezes é uma só, né? Muitas vezes sim, né? E nós pensando nessa juventude, Sr. Edgar, que eles se desenvolvam, e eu sou jovem, o Léo é jovem, todos nós estamos aqui de passagem para fazer o nosso diferencial, e nós, vendo essa dificuldade, que a juventude precisa de um fomento diferente, estamos tramitando um projeto na Associação Comercial, que é uma certificação continuada, onde a gente vai fazer uma série de palestras, uma série de cursos, e a gente vai criar alimenta própria. A gente não vai ter o certificado do MEC, mas a gente quer criar algo ligado ao empreendedorismo. E já de antemão, já antecipo, Sr. Edgar, se o senhor quiser ministrar alguma palestra para essa juventude, a gente vai conversar com os professores, vai tentar trazer esse pessoal para dentro da associação comercial, para que a gente traga essa realidade de um jovem empreendedor que foi professor, que foi prefeito, que foi vereador, que é liderança em todas as entidades de Nova Prata do Iguaçu, e ninguém precisou dizer, está aqui a oportunidade, o senhor buscou ela a cada momento, né, Sr. Edgar? Sem dúvida. Eu acho que toda pessoa que habita esse mundão tem algo a ensinar, a mostrar, a dizer. Então, oportunidades surgirão, mas quem tem uma pequena oportunidade, abrace, pegue, brigue, lute. Vai em frente.
Exato. E até complementando o que o Jean estava explanando, esse curso vai ser muito voltado na ótica que o senhor passou, porque serão vagas pontuais, então a gente vai abrir para aquele jovem que realmente tem interesse. Não vai ter custo nenhum, né, Jean? Só que a pessoa, o jovem, tem que ter interesse no desenvolvimento, tem que ter o compromisso e a permanência, como o senhor citou, né? E a gente vai buscar desenvolver o jovem, que é o pontapé inicial do grande mercado econômico do nosso município, né? Eu só tenho a parabenizar vocês por essas atitudes. Eu acho que é por ali o caminho. Aquela pessoa que vai lá falar uma palavra, 2 ou 10 ou 500, não importa. Ela vai transmitir algo de bom, pode ter certeza. E esse é o caminho. É por ali mesmo, mas pessoas que tenham vontade de fazer a coisa. Não aqueles que não querem nada com nada. Aí não resolve nada mesmo. Perfeito. Senhor Edgar, o senhor gostaria de abordar algum outro tema, algum outro assunto? Deixamos alguma coisa passar em branco aqui nessa nossa grandiosa conversa? Eu talvez, no momento, não estou lembrando, mas eu quero simplesmente dizer a todos, eu vou estar aqui até que alguém me leve para o Vorazinho, e sempre lutando, sempre brigando por Nova Prata, pelas pessoas que aqui vivem, por mim e por minha família. Coração pratense, senhor Edgar. Verdade. E, seu Edgar, aproveitando o gancho que o Léo falou agora, o senhor comprou a ideia de estar aqui conosco hoje, nesse dia maravilhoso. Explica para o nosso comerciante que aqui é um bate-papo, que estamos em casa, que não precisa ter medo de ir na associação comercial e colocar o nome. É uma oportunidade de divulgar o seu trabalho, a sua história, para que tenha uma entrada no cliente, que o cliente consiga verificar a sua história, dar mais valor para aquele comércio e para cada vez a gente vender mais essa cultura bairrista, que é exatamente isso que a gente busca na nossa associação comercial. Eu trabalho em empresa, o Léo tem a sua empresa, o senhor é um empreendedor de Nova Prata do Iguaçu, a gente tem que divulgar esse trabalho, para que às vezes a população relembre ou tenha o conhecimento do nosso trabalho e dos nossos empreendimentos. Então, traga a mensagem que o senhor teve hoje ao estar aqui conosco. Eu tenho a agradecer muito e eu quero falar para todos conhecidos e amigos e também quem talvez não me conheça. Você não precisa ter o dom da oratória para vir aqui falar e dizer as coisas. É só vir e falar. Você vai estar entre amigos, comentando, dialogando, trocando ideia e mostrando aquilo que você pode mostrar, aquilo que você tem. Então eu acho que quanto mais pessoas vier aqui, mais fortalecido as ideias vão estar e mais fortalecido vai estar quem vier aqui também expor, falar, dizer. E eu quero mais uma vez parabenizar a iniciativa de vocês. Vocês estão no caminho certo. Não, perfeito, senhor Edgar. E acredito que teremos outras oportunidades, outras conversas com o senhor, não é mesmo, Jean? Com certeza. Vamos precisar muito do senhor para que nos dê conselhos na condução dessa associação comercial. Os nossos projetos são ambiciosos, a gente tem uma diretoria atuante, mas precisa de um comércio mais atuante também conosco. Quero aproveitar a oportunidade e já dizer muito obrigado para quem está nos acompanhando. São aproximadamente 1h10 de live e temos pessoas que acompanharam do começo ao final. Isso vai ficar publicado. Agradecer quem está assistindo nós. Dizer que é muito importante que o trabalho seja visto, porque a gente está trazendo uma nova ideologia de transmitir para o nosso associado, e a gente quer agradecer muito por essa companhia de todos. Então, para finalizarmos, eu quero tocar num assunto que às vezes é bem tabu, sabe? O pessoal às vezes se esquece, nós como pessoas se esquecemos do elogio. Mas eu quero deixar aqui como o meu adeus, o meu muito obrigado a todos que estão aqui, o meu sincero reconhecimento ao senhor Edgar, porque é uma das pessoas que são pioneiras na cidade, não falo da boca para fora, é um grande empresário, uma pessoa que com certeza foi um dos mecanismos principais para o desenvolvimento do município. Meus parabéns pela sua trajetória dentro do comércio, dentro do empreendedorismo, dentro da política, e acredito que precisamos ter mais espírito, mais sensação e também um diálogo como o senhor está tendo conosco, como o senhor teve na sua vivência. Muito obrigado pela sua participação, senhor Edgar.
Eu que agradeço, faço minhas suas palavras. Talvez tu tenha usado adjetivos em demasia para falar de mim, talvez não mereça tanto, mas estou feliz, estou contente e quero deixar um abraço a todos que nos ouviram, que vão assistir. Meu abraço e muito obrigado. E eu, antes de finalizar minha fala, gostaria de fazer o convite para todos que estão nos acompanhando também, para dia 1, 2 e 3 de setembro, a nossa Feira do Comércio, um evento magnífico, está sendo pensado nos mínimos detalhes. Teremos praça de alimentação coberta com mais de 500 metros de praça de alimentação. Teremos shows os 3 dias, abertura Seu Edgar na sexta-feira às 14 horas. O comércio todo está participando. O associado tem a preferência, mas quem não é associado e quiser participar da feira, nos procure, que a gente vai passar os pré-requisitos para estar participando. Teremos no sábado, às 9 horas da manhã, abertura novamente da feira, finalizando com um show ao final, após as 10 horas. E no domingo, abertura dos portões às 9 horas e um show às 7 horas da noite, né, Léo? E gostaria de reforçar esse convite e dizer para o pessoal, compre essa ideia, fortaleça o comércio local, porque para nós é um crescimento da nossa feira. O ano passado a gente fez uma feira, esse ano a gente está fazendo uma feira um pouquinho maior, e o ano que vem o nosso sonho é mais ambicioso ainda. Conte com a Associação Comercial, agradeço a oportunidade de estar aqui. Sr. Edgar, fiquei encantado com a história do senhor, fiquei encantado, a gente já tinha o conhecimento de um pouco da sua vivência, um pouco da sua história, fiquei encantado, certamente inspirado na história do senhor, e agradeço de coração o senhor. Boa noite a todo mundo aí e conte com a Associação Comercial, conte comigo para o que vocês precisarem. Pessoal, então, deixando claro a todos que a entrada é gratuita na nossa quinta-feira do comércio. Estejam lá dia 1, e 2 e 3 de setembro. Vamos deixar o takezinho do vídeo que está sendo promovido pela Associação Comercial da Feira do Comércio. E o meu muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais, nesse mesmo horário e nessa mesma transmissão que é da AMP TV. Um abraço a todos e uma boa noite. Feira do Comércio de Nova Prata do Iguaçu, dias 1, 2 e 3 de setembro, no Centro Social Sinuelo da Paz. Dia 1º, na sexta, lançamento da feira e show com a dupla André Berti e Guilherme. Mais uma cerveja gelada, hoje eu não quero mais pensar em nada. No sábado, dia 2, show com Fred Yack. Da cerveja é mais gostoso quando tá no gostinho do seu beijo longo. E no domingo, pra encerrar com chave de ouro, a dupla André e Matheus. Da vida somos clandestinos, dois condenados a morrer de amor. Mais informações e aquisição de estandes no WhatsApp 46 92000 6104. Realização ASEMP, Associação Comercial de Nova Prata do Iguaçu. Patrocinador oficial.